Boa tarde a todos. Gente, começa agora a nossa aula síncrona. Tem bem pouca gente participando, então você que está assistindo a gravação, por favor, separe um horário, sexta-feira de tarde, para assistir com a gente, com a galera. A galera, já vou cutucar aí, por favor, liguem as câmeras para eu verificar aqui com vocês quem é que está todo mundo guardadinho, bonitinho, arrumadinho. Lembrando que isso influencia total e diretamente na sua qualitativa, a participação da aula e tudo mais. Deixa eu ver aqui onde é que eu faço para botar todo mundo. E já está, o mosaico no máximo. Vocês estão dando legalzinho, se arrumando, não está aparecendo na gravação, mas quem quiser aparecer é só ligar a câmera e dar um oi. Os coleguinhas que estão em casa ficar com inveja de vocês. É diferente dos YouTubers, né? Eu não estou pedindo para se inscrever no meu canal, porque quando se inscreve no canal, recebe mensagem de tudo. Aí cada playlist é uma disciplina diferente. Aí vocês vão ficar recebendo notificação da disciplina do segundo ano, terceiro ano de informática, que não tem nada a ver. Gilberto, pode ficar sem a farda também, viu? Só não vai ser nota 10, sua qualitativa. Mas é melhor do que ser nota 8. Que nem ligou a câmera, nem tava com a farda. O único critério, né? É o fardamento. Ó, então essa semana, vamos fazer assim, vamos começar com assistência informática e depois a gente vai para restabelecimento, pode ser? Em assistência informática, essa semana a gente viu, foi bem facinho essa semana, não lembro mais nem o que foi. Foi instalação de driver e o que era outra coisa? Deixa eu abrir aqui. E foi placa de rede, eu acho. Era a temperatura do computador, né? Temperatura do computador, foi isso mesmo. Não, a placa de rede foi semana passada. Foi temperatura de computador e o... Meu Deus, eu fechei vocês? Fechei não. Foi temperatura de computador e no outro dia foi uma aula bem tranquila de driver. Então, assim, referente à temperatura de computador, galera, eu consegui ser claro naquela aula temperatura de computador? Sim, é um conteúdo bem simples também. É mais. Vocês viram, né? A primeira forma de você identificar se seu aparelho está quente é botando a mão nele, né? Bota a mão, limpa, né, as mãos, por favor, tira gordura, tira óleo, ou qualquer coisa que você tenha na mão. Toca no computador e sente se ele está esquentando. Verifica no computador onde é a saída de ar quente. Todo mundo sabe, né? Que grande maioria dos computadores tem um sistema de arrefecimento, que é um coolerzinho ligado, a grande maioria. Olha se está saindo ar quente. Se estiver saindo ar muito quente, deve ter alguma coisa errada. Aí você vai para análise de software e de hardware, né? Você pode tanto apontar a pistolinha para medir a temperatura do componente, aquela pistolinha laser que eu mostrei para vocês, quanto ligar o sensor dos computadores para ver. O único problema disso é se o seu computador tiver com o sensor queimado, que ele pode queimar o sensor de temperatura e continuar funcionando, mas é bem raro isso acontecer. É mais fácil queimar a placa-mãe antes de você ter que trocar do que trocar o sensor. Mas acontece. Não vou dizer que não acontece, mas assim, é absurdamente raro de se encontrar. Gente, você não tem nenhuma dúvida em relação à temperatura do computador? Limpeza. Ei, Romulo, eu tenho uma dúvida. Instalar cooler e melhorar o arrefecimento. Diga aí, Arthur. Enquanto eu estiver medindo a temperatura, é interessante eu fazer simultaneamente um teste de estresse do computador, para eu ver tipo a temperatura máxima que ele chega. Assim, eu não diria fazer a temperatura máxima, assim, o estresse máximo do computador. É interessante? É interessante. Mas, sendo realista, é mais interessante que você faça um teste do dia a dia. Então, no dia a dia, você faz o quê? No dia a dia, ficou na temperatura boa? Porque, às vezes, esse processo de limpeza, de troca, de substituição, é um processo que demora. Você não vai resolver ali numa tarde, né? Então, às vezes, é uma coisa que demora. Só a limpeza você leva uma tarde. Aí, se você for comprar componente, escolher, é uma coisa que demora um pouco. Então, você faça o testezinho nas temperaturas de uso normal. Se você sentir que ela está um pouco alta, que ela deu uma esquentada, eu não faço nada e o computador já dispara a ventoinha, ó, só liguei. Quando eu abro o Google Chrome, a ventoinha já dispara, parece que vai voar alguma coisa. Mas, sim, é interessante também você abrir algum software mais pesado. Você está no computador, você abrir um jogo, deixar meia horinha rodando o jogo até o computador estabilizar e tal, ficar na temperatura, e ele para, porque assim que você liga, ele dá uma subida alta, muito alta, muito elevada. Mas depois ele estabiliza a temperatura em algum ponto. Então, assim, se você baixar um Prime 95 para ficar 100% de estresse na sua CPU,
e você deixar 20, 30 minutos, vai lhe dando cada vez o cenário de arrefecimento máximo que a máquina dispõe. Então, assim, pode fazer, é bom que faça, mas geralmente a gente está apressado e se o problema de superaquecimento for bem nítido, ou bem assim, bem obsceno, você só em ligar o computador, ele já dispara a ventoinha e já faz uma zoada. Então, aqui, ó, por exemplo, liguei agora o computador estava desligado, já estou ouvindo a ventoinha dele. Ele não está em 100%, ele consegue ficar mais alto, mas eu estou ouvindo aqui o barulhinho da ventoinha. Para mim, esse é o funcionamento normal de minha máquina. Eu já conheço minha máquina, eu uso ela todos os dias. Mas se eu perceber que ela, assim, se ela não estabilizar, essa ventoinha não parar um pouquinho, ou então se ela começar a disparar um volume mais alto da ventoinha, aí eu já vou saber que tem algum problema. Ok? Mais alguém? Pronto. Tipo, Josiane, ele como você para, tá? tipo, ele desliga para poder não queimar o processador, né? Ele liga para não queimar o processador. Assim, o computador, quando ele passa de 100 graus Celsius, a CPU, ele desliga o computador. É só o modo processador Na placa de vídeo também. Só que a placa de vídeo, ele trava a placa de vídeo. Não precisa desligar o computador, porque o processador segura os processos, né? Ah, tá. A placa de vídeo, outros equipamentos também esquentam, viu, gente? A gente fala de processador e placa de vídeo porque eles estão o que estão fazendo mais processamento, passa mais energia. Mas a memória RAM esquenta, a HD esquenta, tudo esquenta. E tudo tem uma temperatura de funcionamento. Cada componente que está no seu computador, cada chipzinho, cada capacitor desse tem uma temperatura ideal de funcionamento, uma faixa de temperatura. Sei lá, de menos 2 graus Celsius até 60 graus Celsius. Geralmente é uma faixa, assim, bem grande, por assim dizer, mas não é nada absurdo. Não é para trabalhar no forno. A partir dessa temperatura abaixo ou acima, o componente eletrônico, eletroeletrônico, ele começa a apresentar distorções. Então, se ele era para fazer uma curva bem bonitinha, ele começa a dar umas arranhadas, ou começa a não alcançar mais o pico. Então, isso aí é eletrônica básica. Aquele negocinho que vocês veem nas aulas de física, que é o circuitinho e tal, a cor mais linda do mundo, no quadro. Quando vai botar na placa, tudo isso interfere. Então, assim, essas variações, essas oscilaçõezinhas, acontecem de forma extremamente natural ao longo do dia e por conta de variação de temperatura. E sim, tem uma temperatura ideal de funcionamento. Então, alguma coisa ali perto de 50 graus Celsius é uma temperatura muito boa de funcionar, que os equipamentos esquentaram já e fica naquela temperatura e se mantém. Mas, assim, tudo é muito relativo. Mais alguma dúvida? Em relação a arrefecimento? A gente chama de refrigeração. Nos sites tem refrigeração, artigo tem refrigeração, YouTube tem refrigeração, mas não é refrigeração. Refrigeração é utilizar um dispositivo eletrônico para baixar a temperatura abaixo da temperatura ambiente. Então, aqui, que a nossa temperatura ambiente é 36 graus Celsius, nossos computadores, eles só vão até 36 graus Celsius. Se você for lá para o sul do país, a temperatura ambiente é 25 graus Celsius, aí eles baixam até 25. Se você for para a Sibéria, que é menos 10 graus Celsius, ele só vai até menos 10 graus Celsius. Ele não fica abaixo. Refrigeração é quando abaixa da temperatura ambiente. Ok? Para deixar na temperatura ambiente, é arrefecimento. É muito similar àquele radiador que eu mostrei para vocês do gabinete, né, que tem um radiadorzinho, duas ventoinhas e a bombinha de água. Fisicamente falando, é o mesmo princípio do radiador de carro que esfria motor de carro. É arrefecimento. O dissipador de cobre com o ventilador empurrando, puxando a temperatura, é arrefecimento. A menor temperatura que você vai alcançar é a temperatura ambiente. Não tem refrigeração. Professor, existe refrigeração? Existe. Mas não é um método simples, que dê para qualquer pessoa instalar no computador e fazer. Geralmente a galera que faz overclock, aí joga nitrogênio líquido, aí ele reveste a placa-mãe num adesivo plástico para a água do ar, que é condensada no invólucro, não escorrer e molhar os outros componentes. Então, assim, é uma complicação que não é para o dia a dia. Não é uma coisa para você ligar e jogar seu videogame derramando nitrogênio líquido no seu processador, né? Para diminuir a temperatura.
Mas existem soluções que não são recomendadas. Então, as soluções são de arrefecimento, mas todo mundo chama de refrigeração, sem ser. Ok? Não é um freezer, é só um ventiladorzinho. Mais alguma dúvida em relação à temperatura? Eu espero que vocês tenham, quem está com o computador, eu espero que vocês tenham baixado o software para dar uma olhada na temperatura, tenham dado uma brincadazinha para ver como é que tá as coisas. Quem tiver é bem difícil ter um termômetrozinho daqueles em casa, principalmente que eles estão bem caros hoje em dia, por conta desse negócio que todo estabelecimento tem que ter um para dar pistolada na cabeça do povo. Mas Ele quem pode falhar, vocês façam. Como é? ele pode falhar, tipo assim, era para ele desligar o computador em 100, mas ele continuar a falhar e só desligar quando queimar. Sim, acontece. Pode acontecer, mas eu nunca vi. Nunca vi acontecendo. Não sei se vocês lembram que um tempo que o computador de Jarana, da professora Jarana, ela estava sem ligar a ventoinha e ela ia com o exaustor. Ela ligava o exaustor no computador dela para ligar. Aí eu abri o computador achando que era a ventoinha que tinha queimado, alguma coisa assim, a bobina. Eu pensava que tinha quebrado alguma coisa assim dentro, ia trocar. Aí quando eu vi, tinha um pedacinho de plástico da carcaça, quando a gente abre aquelas travinhas, tem umas que quebram, às vezes. Aí uma travinha dessa tinha caído dentro da ventoinha e estava travando ela de rodar. Ela ligava o computador e não ligava a ventoinha para resfriar. Quando ela abriu o Google Chrome, abriu o Word, o computador desligava sozinho, porque não estava tendo o resfriamento. É normal, isso é normal demais de acontecer. Quando começa a juntar muita poeira aqui na saída de ar, quando você diz assim, meu computador está quente, você olha na saída de ar aqui do computador, você vê logo os bolão de poeira tampando a saída do ar quente. Aí, meu filho, não faz milagre não, tem que ter limpeza, tem que ter manutenção preventiva nos computadores, né? E aí, mais alguma dúvida? Temperatura? Sim. Deusiane, tira um print, por favor, todo mundo que está com a câmera ligada, e dá a lista dos alunos presentes, e manda no meu PV, por favor, para eu fazer a chamadinha direitinho. Chega a Emily ligar a câmera. Ó, eu posso pular pro segundo assunto? Ô, gente, é só pro meu PV, vocês estão achando que Deusiane vai tirar a queima de vocês? Pode pular para o próximo assunto. O próximo assunto é o driver ausente. Daqui para frente, todas as aulas eu vou trazer um problema, e as características desse problema, e qual seria a solução para esse problema. Brena tá de máscara. Brena não tá em casa, Brena. Nos piseiros clandestinos assistindo a aula. Gente, peraí, para um pouquinho a festa. Não, Deus, fique tranquila. Cadê? Cícero Paulo, tu tá no computador? Tá não? Joaquim Certo, tá o no... senhor está esperando eu entrar no notebook para poder mandar os outros tirar o print. Não, galera, alguém tá no computador? A Lígia tá no computador? Alguém tá no computador? Mas ligado, Rômulo, calma. Eu tô com o meu computador, mas eu não quero tirar print dele. Ó, vou continuar, então liga aí. Sim, driver, né? Driver ausente. Geralmente, o problema de driver ausente, ele se apresenta, eu não sei se eu fui claro no vídeo, quando você conecta algum componente ou hardware, inclusive periféricos, ou um impressor, alguma coisa, e o computador não detecta ou não detecta totalmente, então é como se você não tivesse conectado, ou não insere todas as funções. Então, agora eu vou ter que dar uma de exibido, só um minutinho aqui. Eu tenho. Depois de muita luta, muito sonho, eu consegui comprar um mousezinho bom. Esse mouse, ele se conecta via Bluetooth no computador. Mas ele também tem, esse é o MX NUE 2S, da Logitech. Ele se conecta via Bluetooth em até 3 dispositivos. E esse mouse, ele é só apertar esse botãozinho aqui, ele conecta no dispositivo 1. Ligou a luzinha, está no 1. Apertei de novo, ele foi para o dispositivo 2. Apertei de novo, ele foi para o dispositivo 3. Então, eu posso conectar ele em 3 computadores. E se eu tiver com... E ele tem um recursozinho de software, que se eu instalar o driver dele no meu computador, ele funciona perfeitamente no meu computador, com todas as funcionalidades.
E se eu encostar e eu instalar em outro computador, ou ele também, né? Vamos dizer que o computador 2 está aqui do meu lado, com o monitor do lado aqui do meu. E é outro computador, separado. É um desktop, gabinete, monitor, teclado, separado mesmo, outro computador. Esse mouse eu posso arrastar, na hora que ele bater no canto esquerdo de minha tela, ele vai aparecer no canto direito da tela do computador do lado. Ou seja, eu uso um mouse para todos os computadores de forma simultânea, sem precisar apertar nenhum botão, só arrastando o mouse para o lado da tela. Até 3 dispositivos. Essa função, ela não está habilitada sem o driver. Se eu não instalar o driver em todos os computadores, isso não acontece por mágica. Não é um milagre, uma coisa de outro mundo, não. É um driver, tem um softwarezinho que detecta onde é que o mouse está, na hora que ele encosta no lado direito aqui, ele aparece no lado esquerdo aqui, ele aparece no lado direito no outro computador. Inclusive, ele me permite copiar e colar arquivos. Então, se eu copiar arquivo, eu estando com esse mouse instalado em até 3 computadores, com os drivers instalados nos 3 computadores, e ele conectado aos 3 computadores, eu posso copiar arquivo de um computador e colar no outro. Eu posso fazer o Ctrl+C em um computador e o Ctrl+V em outro computador. Professor, mas eu não quero instalar o driver. Ele, inclusive, ele vem com um donglezinho USB que você pode colocar na porta e ele funciona sem fio e sem ser Bluetooth. Porque agora ele está conectado Bluetooth, mas eu poderia conectar ele só pelo donglezinho USB. Professor, eu não quero isso. É um computador velho que eu estou aqui. Eu quero só para resolver um probleminha aqui. Na internet não tem para eu baixar. Eu pegar o dongle, eu conectar no computador, eu uso o mouse normal. Com todas as funções de mouse que ele tem. O clique, a barrinha de scroll, o botãozinho de voltar e avançar e pronto. Então, assim, a partir do momento que eu não instalo os drivers, tem um monte de recurso que o fabricante colocou e me vendeu caro que eu não tenho acesso. Então, é isso que eu digo. Quando você instalar um dispositivo, instale o drive do fabricante, porque os drivers que vêm genérico no computador, às vezes, pode não desbloquear todas as funções que seu dispositivo foi feito para. Quando a gente vai ver no fim da linha, na real, professor, mas isso aí é um mouse de 200 e tantos contos que o senhor comprou, que ninguém mais compra, a galera compra aqueles dispositivozinho multilaser de 20 conto, que na hora que se ligar no carregador do celular, ele começa a piscar a luzinha. Já é automático. Eu sei, mas acontece que a gente começa a pegar alguns dispositivos, a gente começa a conectar celular no computador, a gente começa a conectar impressora no computador, a gente tem impressora matricial, impressora térmica, a gente tem um monte de tipo de dispositivo que a gente pode conectar no computador. E isso eu peço a atenção de vocês. Eu só coloquei o driver genérico, estou aqui no trabalho, no estágio, o patrão chegou com uma impressora da Samsung, eu conectei aqui, fui lá adicionar a impressora, ele já pegou automático e está funcionando. Ok, mas preste atenção porque às vezes, já aconteceu comigo, da impressora imprimir frente e verso, mas no driver genérico que veio no Windows, ele só imprimia frente. A impressora tinha hardware, tinha capacidade de imprimir frente e verso de uma vez só. Mas por causa do driver que estava no computador, ele só imprimia frente. Entenderam? Eu tinha que imprimir tudo e botar todos os versos. Aí eu olhei assim para a impressora e disse, essa bicha sai frente e verso. Aí baixei o driver no site da fabricante e liberei essas funcionalidades. E existe também o caso de você colocar o hardware no computador, colocar o equipamento e o computador simplesmente não detectar. Aí você vai lá na listazinha do gerenciador de dispositivos e está lá como não reconhecido. Ele não consegue nem identificar o que foi que você conectou no computador. Aí você tem, obrigatoriamente, não tem escolha, né? Se você não instalar o driver, ele não tem funcionalidade nenhuma no seu computador. E aí foi onde eu mostrei aquele driver para vocês, aquele driver boost para vocês, que é meu favorito, porque é de graça e porque ele atualiza tudo que ele precisar. De uma vez só, aperta um botão, verifica, escaneia, atualiza e está resolvido. E eu tenho também o Driver Max. O Driver Max você pode... Ele não atualiza de graça, para atualizar os drivers ele cobra na versão paga, mas você pode atualizar os drivers com o Driver Boost, entrar no Driver Max, fazer o backup, aí o backup e a restauração é de graça. Então, no Driver Boost, backup e restauração de driver é pago, e no Driver Max, backup e restauração é gratuito. Aí a gente utiliza os dois softwares. A gente usa um para atualizar e o outro para fazer backup e restauração. Acabou. Tranquilo, calma. Coisa mais linda do mundo. Alguém tem alguma dúvida em relação a driver? Não.
Deusiane, deu certo o print? Não, o negócio não conectou. Tu tá aqui, eu tô te vendo. As Mas duas. eu tô tentando coisar pelo notebook, só que ele não tá conectando, entendeu? Entendi. Não, mas então, é isso que eu tô dizendo, tá conectado. Eu vou fazer assim. Você entrou, eu vou mandar pro seu chat. Deusiane. Eita, cadê Deusiane Maia? Maia não. Funcionou agora. Ah, pronto, foi resolvido. Eu tô sem seu número salvo. Eu apaguei seu número. Por algum motivo aleatório. Porque eu mudei o número mesmo. Ah, tá. Tá bom. Se esquivando. Tira um print e manda pra mim que eu já salvo. Quem mandou ser líder? Gente, mais alguma dúvida? Não, né? Pelo TED que vocês estão aí. Vou parar a gravação. Galerinha que tá no YouTube, que não Isso conseguiu aí. assistir com a gente, por favor, reservem a sexta-feira à tarde para ter essa aula comigo. Essas meia horinha não dói em ninguém. 30, 40 minutos. A gente tem até, as 2h10, 2h20 para ficar aqui discutindo, tudo bem? Então, por favor, venham na sexta-feira, não custa nada e ainda lhe dá qualitativa. Espera esse computador querer gravar. Pronto. Gente, voltando, eu dei tchau para vocês, esqueci que eu tinha esquecido de falar sobre a aula de hoje, da disciplina de restabelecimento. Gente, na disciplina de restabelecimento, essa semana a gente viu comunicação em rede, IP fixo, IP dinâmico, utilizando DHCP, o cabo crossover, ad hoc, hotspot e teve mais alguma coisa. Não, acho que foi isso. E o ping, né? O comando ping e pconfig. Que a gente viu que foi a aula que eu botei hoje de manhã. O Herbert, na hora que eu parei de gravar, ele foi e me perguntou sobre o hotspot, né? Então é assim, o seu computador, ele tem que ter pelo menos duas interfaces de rede, né? Que é uma para receber o sinal de internet e outra para compartilhar esse sinal de internet. Então, se você está recebendo o sinal de internet pelo Wi-Fi, você não tem como rotear pelo Wi-Fi também. Foi por isso que no vídeo eu mostrei eu estou sem cabo de rede aqui comigo, eu estou só trabalhando no Wi-Fi. Foi por isso que eu mostrei o vídeo do rapaz instalando com o cabo de rede. Então, ele pega do cabo de rede, a cabeada, e libera a conexão via Wi-Fi. Se você estiver recebendo pelo Wi-Fi, para liberar pelo Wi-Fi, ele dá erro. Porque a sua placa vai estar ocupada já recebendo, como é que ela vai liberar também para você, né? No caso do meu computador, eu consegui receber pelo Wi-Fi e liberar pelo Bluetooth. Só que eu não consegui conectar via Bluetooth no meu celular. Não sei se foi um erro de configuração no computador ou no celular, mas eu não consegui. Eu acabei nem tentando, nem passar essa vergonha na frente de vocês. Óbvio que antes de começar a aula, eu tinha tentado conectar, ver como é que ficava bonitinho e tal, e não demorei meia hora, uma hora tentando, não consegui. E eu decidi não demorar mais fazendo isso e consegui o vídeo daquele rapaz que ele consegue mostrar direitinho, conectando no cabo e liberando o Wi-Fi. Isso é muito bom para quando você tem um local, você tem um computador que tem uma placa de rede com fio, mas que está usando cabeado, seja lá por qual for o motivo, que você acaba, chega, conecta, libera a internet para o celular que está do lado, um celular que está precisando de internet, às vezes não tem um roteador no lugar que você está, só chega um cabo de rede, e você consegue fazer isso, compartilhar a internet com a galera. Ou então você não sabe a senha do roteador, do Wi-Fi, ou então o roteador é muito bloqueado por conta de trava de segurança. Aí você vai, pega o computador que está conectado no cabo e cria essa rede Wi-Fi para quem estiver por perto. É interessante, mas como vocês viram, pode ter poucas conexões. No caso do Bluetooth foram 7, no caso do Wi-Fi, no vídeo que eu mostrei para vocês, eram 8 conexões simultâneas. Então, assim, é bem pouquinha gente que cabe, mas é porque essa antena não foi uma antena feita para um roteador, né? Uma antena feita para receber sinal de um computador normal, baixa taxa de transferência. Alguém tem mais alguma dúvida sobre a disciplina de restabelecimento, a aula dessa semana, comunicações em rede? Eu tenho uma dúvida sobre os cabos direct e crossover. Sim, pode perguntar. O crossover ele serve para poder passar arquivo de jogo, né? Arquivo de um computador para outro. Esse é para poder coisar a internet também? Liberar a internet de um para o outro? Sim, para ligar do
Se você receber pelo Wi-Fi e transferir a internet pelo cabo, se for um cabo crossover. É isso? Aí o direto também serve para isso, né? Não, o direto não funciona, mas o crossover funciona. O direto é para quê, então? O direto é para toda conexão que é do computador para um switch ou roteador. Aí você pode usar o direto. Como a maioria dos computadores, a gente pensa assim, então é melhor fazer logo tudo cross, né? Porque funciona para E daí tudo. que eu tava pensando. Também pensei isso. Tem aquela questão que às vezes você chega para fazer a instalação de rede, não é um cabinho de um palmo, que nem a gente faz no laboratório, aquele cabinho de um palmo ou dois, que a gente bota as duas pontinhas e confere um na outra. São 10, 20, 30 cabos que descem na tubulação, aí você vai, crimpa tudo de um lado, depois vai lá para o outro e crimpa tudo de novo. Então, é melhor para você, na hora que está fazendo uma instalação real, que você siga um dos padrões. E a maioria das instalações reais, elas ligam computadores a roteadores. Muito poucas conexões utilizam computador. Muito poucas mesmo. Então, geralmente, quando a gente quer ligar uma impressora num computador, a gente usa um cabo USB. A gente não usa um cabo de rede, mas poderia usar um cabo de rede crossover conectando, mas a gente usa o cabo USB, que é mais simples. Instala o driver completo, a coisa mais linda do mundo. Então, quando é que a gente usa mais cabo crossover? Lá na escola mesmo, a gente tem um servidor, né, DHCP, e o roteador, e o proxy, é tudo uma máquina só, e a gente liga ela em outras máquinas. A gente liga ela em outra máquina. Aí tem que ser um cabo cross. Então, e assim sucessivamente. São muito poucas situações que a gente usa o cabo cross. A grande maioria a gente usa o cabo direto. Mas é claro que no estágio de vocês podem se deparar com empresa em que você só use cabo cross e quase não use cabo direto. Tudo vai depender da aplicação. Mas no mundo real, na grande maioria dos casos de cabos na face da Terra, você está ligando o computador a um roteador, a um switch. Ok? Mais alguma dúvida? Vamos lá, aqueles Wi-Fi mais antigos, que é da antena pro roteador. Ali é um cabo direto que usa? Da antena para o roteador, é um cabo direto e ele tem que ter todos os pinos, porque ele passa PoE, Power over Ethernet. Aí os cabos que ele não está fazendo comunicação de dados, ele usa para passar energia, para alimentar a antena. É por isso que tem aquela fontezinha que eu mostrei naquela aula da semana passada, não dessa semana. É direto. Porque aquele equipamento, a única coisa que ele faz é como se dentro dele ele separasse os 4 pinos de internet e os 4 pinos de energia ele ligasse na fonte. Aí os 4 pinos de internet, aí sim é que liga no computador. Aí é um cabo direto. Ele é um roteador. Dúvidas? Tipo, se a internet vier no cabo, eu podia rotear, usar a placa de Wi-Fi do computador para poder rotear para poder pegar no outro celular, né? Exato. Eu podia fazer isso na escola? Ele não vem por Sim, cabo? sim. Porque eu não sabia isso como tava Vários computadores na escola recebem internet por cabo, mas tem o Wi-Fizinho lá do lado, né? Aquela antena que vocês veem. Você pode chegar lá, criar sua rede ad hoc e ficar usando. Se você estiver perto, tudo em paz. Agora, acontece que na escola, os nossos access point, os nossos roteadores, os pontos de acesso, o sinal Wi-Fi, eles são muito bons. A gente utiliza Cisco. Cisco é uma das melhores marcas do mundo em questão de roteador. Então, vocês percebam que assim que você chega na escola, você não tem problema de se conectar à rede. À rede. Ele não dá delay. Se você botar a senha certa, você triscou, ele conecta, está com o sinal topado direto, e pode estar na hora do intervalo, pode estar com 500 pessoas conectadas, com computador, com tudo. A rede não vacila. O problema da nossa escola é a conexão com a internet. Aí, tá lenta, a rede da escola não presta. A rede presta. O que não presta é a internet para desse tanto de gente. Aí também tem que botar 1 giga. 1 gigabit por segundo lá dentro e ainda ia topar. Então, assim, a questão da rede da escola é uma rede muito boa, que não precisa que você faça esse tipo de coisa. Não precisa. Mas você pode fazer, às vezes você está com dificuldade, ou então está lá embaixo, vamos dizer que você chegou num local que o sinal está fraco de Wi-Fi, ou então o Wi-Fi queimou,
durante um período e ainda não veio ninguém fazer manutenção, você pode liberar essa conexão sem problema. Ok? Mais alguma dúvida? Comunicação de rede. Todo mundo entendeu o ping, o ifconfig? Sim, ei, Romulo, eu tenho uma dúvida, não vai dar a ver Lembrando. com o ping, não. Pergunte, aproveite. Quando a gente estava no primeiro ano, que a gente jogava CS no laboratório, eu acho que até o Dano lembra. Ainda bem que tá ficando gravado. Uma Ocorrência vez... porque jogava CS no computador. Eu jogava com quem? Ah, não, só escuta, vai. Uma vez, acho que ou era o sinal cabeado ou era o Wi-Fi que não estava funcionando e a gente queria jogar. Aí os meninos do terceiro ano, eles pegaram um celular, e eu acho que fizeram um access point com o celular para conectar todos os computadores do laboratório e a gente conseguir jogar em LAN. Aí tu tem Mas ideia aí como eles fizeram isso? tem só o negócio do limite, né? Como eu falei para vocês, é 8, 10 pessoas no máximo que se conecta. A gente fez isso uma vez. Ele só roteou do celular dele. E, na verdade, ele não precisava nem ter crédito no celular. Só em criar a rede, em rotear, ele já cria a rede. Você pode se conectar para comunicar em rede local. Agora, para conversar com a internet, tem que ter banda, né? Tem que ter a rede móvel. Né? Deusiano, tu me mandou a chamada? Ainda não, mas já tirei o print. Pronto. Gente, depois me mande. Gente, mais uma vez, tchau de novo, pessoal do YouTube. Deixa eu parar de gravar.